Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e nesse vídeo nós trataremos de elementos da teologia dos Salmos. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta? Os Salmos, eles são, na verdade, cânticos. A gente pode chamar eles também de saltério. São um conjunto de hinos, cânticos e poemas do antigo Israel. Antes de tratar um pouco mais sobre a teologia e outras características marcantes dos Salmos, eu quero falar um pouquinho sobre as divisões dos Salmos. Os Salmos são comumente divididos em 5 livros e uma conclusão. O livro 1 compreende o Salmo 1 até o Salmo 41. E o Salmo 41 ele faz a junção para o próximo livro. No primeiro livro, Salmo 1 a 41, ele tem como tema central o conflito de Davi com Saul. E aí, em termos de conteúdo, a gente encontra muitos lamentos individuais, né? E a maioria dos salmos vão mencionar os inimigos de Davi e os inimigos do povo de Deus. O livro 2 compreende os salmos 42 a 72. E o Salmo 72 ele faz a transição e a junção com o livro 3. E aqui o tema central já é o reinado de Davi. E os principais salmos aqui são o 45, 48, o Salmo 51, que é um salmo de lamento muito belo, e os Salmos 54 a 64 são principalmente também de lamentos e salmos de inimigos. Novamente, o tema dos inimigos do rei Davi. O livro 3 compreende os Salmos 73 a 89. E o Salmo 89 faz a junção e a ligação com o livro 4. E aqui nós já temos um outro tema, em outro período histórico, que é o período da crise assíria, no século VIII, que vai causar a destruição do Reino do Norte, né, o Reino de Israel, 722, 721, e vai trazer também sérios problemas para o Reino de Judá, o Reino do Sul. E aqui nós encontramos principalmente a coleção de salmos atribuídas a Asaf e aos coraitas. E o principal salmo nesse bloco aqui, no livro 3, é o Salmo 78. Segue-se o livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, e o 106 de novo fazendo a junção e a transição. E aqui, esses salmos, eles se caracterizam como uma introspecção sobre a destruição do templo e o exílio. O povo de Deus está longe de Jerusalém, não tem mais templo, está no exílio. Ele basicamente compreende uma coleção de louvor do Salmo 95 ao Salmo 100, a esperança do retorno do exílio, a fé em Deus, e ele tem como salmos principais esse livro, o Salmo 90, o 103, o 104 e o 105. Por fim, nós chegamos no livro 5, que compreende o Salmo 107 ao 145. E esses salmos têm como temas centrais o louvor e a reflexão sobre o retorno do exílio e o começo de uma nova época para a história do povo de Deus. Eles compreendem basicamente uma coleção de aleluia, do Salmo 111 ao 117, os cânticos de peregrinação, do Salmo 120 ao 134, tem uma reprise ou uma releitura de Salmos de Davi, do 138 ao 145. E os salmos principais do livro 5 são o 107, o 110 e o 119. E por fim, os salmos têm como conclusão um conjunto de salmos do 146 ao 150, que são, na verdade, o clímax do louvor a Deus. Se você ainda não leu os salmos, eu convido você a pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura dos salmos, porque tem muitas coisas belas
e maravilhosas nos Salmos. Em relação à teologia, os Salmos são muito interessantes, por quê? Primeiro, os Salmos eles são o livro mais abrangente do Antigo Testamento. O Saltério ele é o livro mais abrangente. Né? O Lutero dizia que os Salmos são uma Bíblia em miniatura. Nesse sentido, para o Lutero, basicamente você encontrar todos os elementos da fé do antigo Israel, do Antigo Testamento, presente nos Salmos. Por isso que Lutero dizia que o Salmo era uma Bíblia em miniatura. Nesse sentido também, é importante frisar que os Salmos são o livro mais pessoal do Antigo Testamento. O autor humano sobressai bastante nos Salmos. O fator humano do clamor, da decepção, da tristeza, da esperança. Então, o Salmo ele é muito bonito porque ele tem esse elemento pessoal, esse elemento humano. Eu gosto muito daquilo que o Meyer Pearman dizia, que nos livros históricos Deus ele fala sobre a história do povo de Deus. A história é contada na perspectiva de Deus. No Pentateuco, Deus dá suas leis, as normas para a vida, para a sociedade do povo de Deus. E ele dizia que quando chega nos Salmos, era como se Deus sentasse no seu trono e ouvisse a voz humana, o clamor humano. Mas é importante a gente frisar que Deus usa também esse fator humano para trazer a sua palavra. Então, o Salmo ele é muito bonito por causa dessa dialética. O elemento humano ele está muito presente, ele sobressai, mas ao mesmo tempo é a voz de Deus através do sofrimento, através da fé e da experiência humana falando com os seres humanos. No caso, o povo de Deus. A gente vai encontrar também como termos centrais nos Salmos a ideia de Deus e da aliança. A aliança de Deus com Israel ele é um elemento central nos Salmos, né? A necessidade de se manter a relação pactual, né? Deus ele é o Deus da aliança e essa aliança ela precisa ser mantida. Então os Salmos vão enfocar bastante esse elemento. E os Salmos também vão tratar bastante da ideia da realeza de Deus. Embora haja o rei, haja a monarquia, a verdadeira realeza, o verdadeiro rei pertence, o verdadeiro reinado, ele pertence a Deus. E nesse sentido, há um elemento muito importante também da monarquia davídica. A realeza de Deus, ela é manifestada através da realeza de Davi, da realeza judaíta. E aí nós vamos encontrar também um elemento muito forte do messianismo, especialmente nos Salmos do período do exílio e do período pós-exílico. Por quê? Como nós comentamos no outro vídeo, não vai haver mais realeza em Israel. A aliança de quando Deus havia prometido um reino perpétuo, um reino eterno a Davi, ela é quebrada com o exílio. Mas os salmos vão surgir com a ideia de uma esperança de que Deus vai fazer ressurgir o reino de Davi através de um Messias, através daquele que é ungido, e ele vai estabelecer o reino de Davi para sempre. Então a gente vai encontrar vários salmos messiânicos presentes aí que apontam para a ideia da vinda de um Messias, aquele que vai trazer o reinado de Deus de forma efetiva. Para concluir esse vídeo aqui, vale a pena só ressaltar que o Salmo ele tem a ver muito com a identidade de Israel no Antigo Testamento e com a sua fé. Você quer conhecer a fé do Israel antigo, do Judá antigo? Leia os Salmos que você vai encontrar muitos elementos importantes para entender como esse povo experimentava a fé em Deus e como ele se relacionava com Deus. E, de novo, para enfatizar, o elemento humano ele é muito presente e isso torna os Salmos algo fantástico e muito belo. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.